galera, mais um videozinho de aula de matemática pra gente, tá? Compartilhando aqui a tela. Seguindo aqui nossa sequência didática em matemática. Só compartilhando aqui a tela para vocês. Pronto. Dando sequência didática, lembrando que essa semana, tá, pessoal? A gente começa uma nova programação de atendimento. Nós estamos começando nessa semana as aulas de matemática, elas estão agora divididas entre segunda e terça-feira. Isso acaba dando uma dinâmica melhor para o nosso trabalho, ok? A gente vai começar hoje, né, com a exposição do vídeo. Antes disso, a gente vai fazer uma chamadazinha no Meet para fazer a correção da última atividade. A gente já coloca o vídeo de explicação da aula de hoje, e aí a gente orienta a atividade amanhã, tá certo? A gente vai dividir esse tempo. A gente continua fazendo apenas uma aula, lógico que a gente vai ter mais tempo para discutir essa aula. Consequentemente, a gente vai tendo mais aprendizado, eu espero, tá? Então, vamos lá. O que é que temos para discutir hoje? A gente vai falar sobre áreas de figuras planas. Algumas, não são todas, tá, pessoal? E a gente não vai ver aquela coisa específica de área de figuras planas. A gente vai ver mais alguns tipos de problemas, falando vamos falar mais especificamente de trapézio, que é uma figura plana, e do círculo. Mas antes disso, eu quero falar de duas figuras planas que são bem conhecidas, que são tranquilas de calcular a área delas, que são quadrados e retângulos, tá, pessoal? E triângulos também. Vamos lembrar do seguinte, tá, pessoal? Toda região plana, uma região que tem duas superfícies para ser analisada. Né? Vamos analisar essa figura aqui, desse rapaz aqui, ó. Isso aqui é um retângulo, tá, pessoal? Então, uma figura plana, ela vai ter duas dimensões. É uma figura bidimensional, né? Tem duas dimensões. Ela tem o comprimento e tem a largura. Para eu calcular a área desse retângulo, que está representando essa imagem aqui, basta eu multiplicar aqui o valor desse comprimento pela largura. Então, vamos supor que aqui fosse 9 centímetros, né? O tamanho da imagem, não o tamanho do terreno, lógico. Fosse 9 centímetros, né? E aqui fosse 3, era só fazer 9 vezes 3, tá certo? E tem uma situação, né, que envolve esse problema aqui, ó. Veja, ó. Para cobrir um terreno com gramado, né? Marcos vai utilizar placas quadradas de grama com lados de 1 metro. Ele vai usar quadrados, né? Placas de gramas quadradas com lado de 1 metro. O valor do lado, a medida do lado é 1 metro. O quadrado é uma figura plana regular, uma figura plana perfeita, porque todos os lados são iguais, né? De quantas placas quadradas ele vai precisar para fazer um gramado retangular de 5 metros por 3? Então, é só calcular aqui, ó, 5 vezes 3, 15, né? São 15 metros quadrados. Então, ele vai precisar de 15 placas quadradas de grama. Como eu disse, o terreno vai ser um terreno retangular, de 5 metros de comprimento e 3 de largura, basta ele multiplicar as dimensões, tá? É muito fácil trabalhar em figuras como o quadrado e o retângulo, basta multiplicar as dimensões, né? Largura e comprimento, tá certo, pessoal? São duas dimensões. A gente usa aquele formato metro quadrado porque são duas dimensões. Agora vamos para isso aqui, ó. A prefeitura de uma cidade atendeu às solicitações dos moradores e vai construir uma área para crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, né, aqui por cima, uma visão aérea, a equipe responsável optou por utilizar uma região em forma de trapézio. O trapézio é essa figura aqui, tá, pessoal? Que não estava com gramado. Então, só essa imagem aqui que está sem gramado representa o trapézio. Observe, no trapézio, pessoal, ele tem algumas dimensões específicas. O trapézio ele vai ter a base maior, ou o comprimento maior, quem quer chamar assim, tá? Ele tem a base menor, ou o comprimento menor, tá, pessoal? O trapézio ele lembra, né, o formato de um círculo, né, armado, né? E ele tem a altura do trapézio tem que ser reta, tá, pessoal? Isso aqui não é a altura é esse aqui, ó, tá? Então, esse terreno ele vai ter 12 metros de comprimento em um dos seus lados, 8 metros de comprimento do outro, e tem uma largura de 5 metros, a gente pode chamar de altura também. O arquiteto ele desenhou um esboço da área para as crianças. O que ele pensou? Ele já dividiu já nesse terreno algumas coisas que ele quer colocar lá. Então, ele pretende fazer uma região onde será colocado areia de formato triangular, aqui, ó, tá? Ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado em formato retangular. Então, o que ele fez? Esse ladozinho aqui, ele reservou para colocar areia, e ele ampliou esse outro lado, colocando um triângulo do mesmo tamanho daqui, aqui, ó, tá? Para poder ampliar essa área aqui de recreação e colocar um piso emborrachado nessa parte. E aí, isso aqui é um formato de um retângulo. Então, é importante, pessoal, que a área desse terreno é um retângulo, ó, tá?
misturado aqui com o triângulo. Então, você vai identificando as figuras planas que estão aqui nesse terreno, tá, pessoal? Porque aí você não precisa nem calcular a área do trapézio propriamente dito. Basta você ir fragmentando aqui as figuras e calculando de uma por uma. Mas vamos lá. A equipe responsável pelas compras fez algumas perguntas ao arquiteto. Primeiro, qual é a área do terreno que não está com gramado, tá? Então, vamos lá. Aqui não está com gramado sem essa parte aqui, ó, tá? Vamos analisar aqui as medidas novamente, ó. 8 metros é o comprimentozinho menor, o comprimento maior é 12, aí o que, é que ele fez? Ele separou esse retângulozinho aqui e ele identificou que o comprimento aqui de cima é o mesmo de baixo, 8 metros. Para completar 12, fica 2 metros para cá e 2 metros para cá. Sendo assim, ele separa que um dos triângulos, né, que são iguais, tem 2 metros de base por 5 de altura, tá? Para determinar do terreno inicial, que é o trapézio, eis a formulazinha da área do trapézio. O que, é que a gente faz? A gente soma as duas bases, a maior e a menor, por isso que aparece um B maiúsculo, um B minúsculo, né? E multiplica pela altura e divide tudo isso por 2. Então, a base maior, que é o comprimento maior, é 12, a menor, que é 8, multiplica pela altura, que é 5, e divide por 2, que é 50. Então, aqui vai ficar 12 mais 8 é 20, 20 vezes 5 dá 100, e 100 dividido por 2, 50. Então, o terreno, no início, nesse formato aqui, ó, ele tinha 50 metros quadrados, certo? Então, para a área da região onde terá areia, vamos lembrar que a área é essa, é esse triângulo. Vamos tirar essa parte, tá? Ele utilizou a expressão da área do triângulo e para o espaço destinado ao parquinho com piso emborrachado. Então, vamos calcular a área do triângulo. Como é que calcular a área do triângulo? Só essa região. Lembrando que esse triângulo aqui é esse mesmo aqui. O que, que a gente precisa? Da base dele, do comprimento dele aqui, da altura e tudo isso divide por 2, tá? Então, ele fez o seguinte, tá aqui, ó, a base é 2, a altura 5, 2 vezes 5 dividido por 2. 2 vezes 5 é 10, e 10 dividido por 2, 5 metros quadrados. Então, a área dessa regiãozinha que vai ser colocada a areia, ó, é 5 metros quadrados, ok? E aí a área do restante que sobrou, tá, pessoal, do trapézio todo, vai ser base vezes altura, que é 10 aqui, ó, vezes 5, tá? Essa é a áreazinha da região. Por quê? Porque ele pegou, tirou a parte da areia e ampliou colocando o mesmo triângulo. E aí, logicamente, vai dar a área do retângulo igual à área do trapézio inicial, certo? Então, chegamos aqui à conclusão de que a área dessa parte retangular, tirando essa parte da areia reservada que a gente colocou aqui, é 50 metros quadrados também, tá? Então, o que nós fizemos aí? Já trabalhamos aqui quadrado, retângulo e trapézio na mesma figura. Detalhe, eu posso calcular o trapézio, mas assim como eu posso fragmentar todo o trapézio e calcular o triângulo separado, tá? Calcular um retângulo separado. Eu posso fazer essa escolha, eu não preciso ir diretamente para o trapézio. E vai depender também do que a questão está me pedindo, lógico, ok? Vamos para frente. Uma figura também bem presente, e também que é possível calcular a área dela, é o círculo. Mas vamos falar de circunferência primeiro, falar de comprimento com circunferência. O que seria uma circunferência? Pessoal, um círculo, para ele ser formado, ele precisa de uma linha, né? Não existe um formato de um círculo sem aquela linha que forma ele. Essa linha nós chamamos de circunferência, tá? Então, imagine você que, suponha que um aro de uma rodinha de bicicleta, né, que vocês estão vendo aqui na imagem, possui um raio de comprimento igual a R, a gente chama de raio R, tá? É a forma de chamar, tá, pessoal, de representar. Consideremos que seja possível adaptar perfeitamente sobre esse aro, né, o arozinho aqui da bicicleta, um barbante qualquer, como essa menina está segurando aqui, ó. Cortando esse barbante e esticando-o, obteremos o comprimento da circunferência. Mas como? Porque esse barbante eu enrolei ele aqui no aro todinho e tal, e dei a volta inteira. Quando eu cheguei no final, eu cortei, e aí eu tenho um pedaço que foi suficiente para dar o giro todo, né, o círculo. Nós chamamos, pessoal, esse comprimento, tá? O comprimento dessa circunferência desse aro aqui é exatamente o comprimento total que esse barbante fez para dar uma volta inteira até chegar ao ponto inicial. Nós chamamos isso de comprimento de uma circunferência. Logicamente que os comprimentos vão ser todos equiparados, tá? Se dividirmos o comprimento C, né, vamos chamar, de uma circunferência por 2R, duas vezes o raio, temos o seu diâmetro, né? O diâmetro, pessoal, o segmento de reta que corta o círculo no meio. Vou até descer aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é o raio, tá? Que sai do centro do círculo e vai até a circunferência, até a linha que forma o círculo. O diâmetro é duas vezes o raio. É como se eu completasse e cortasse esse círculo bem no meio. Ó. Então, o diâmetro ele divide a circunferência em duas partes iguais, tá?
E a área da circunferência, a área do círculo, essa parte de azul aqui dentro, tá? E como é que calcula a área do círculo? Muito fácil, tá? A área vai ser base vezes a altura, né? Que é o comprimento do círculo vezes o raio. Então, resumindo, a área de um círculo, esquece isso aqui, vai ser o valor de π, que é aproximadamente o comprimento da circunferência, que por conversão, né? Deixa eu ver aqui, os livros de matemática eles arredondam para 3,14. Tá aqui, ó. Sempre os livros de matemática vão aparecer com esse valor aproximado, vezes o raio. Então, uma folha de papelão, um exemplo, tem a forma circular de raio 21 centímetros. Raio, isso aqui, ó. Esse segmento reto, daqui até ali, até a circunferência, 21 centímetros. Então, o que, é que eu levo aqui em consideração? Qual é, em centímetros, a área ocupada por essa folha? Considerando o π 3,14, lógico. Então, o que, é que eu vou fazer? A área vai ser π vezes o raio ao quadrado. O valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, o valor de π é 3,14 e o raio seria 21 ao quadrado, que é 21 vezes 21, que dá 441. Multiplicando 3,14, que é o valor de π, tá, pessoal, por 441, eu tenho que a área é 1.384,74 centímetros quadrados. É muito simples. Então, a gente está aplicando aqui. Atividades de hoje, pessoal, página 236, 1, 2, 5 e 8. Coloquei aqui na imagem do livro didático, novamente, tá? Aqui eu vou falar de piso, quadrado, retangular, basta multiplicar as dimensões. Vou falar desse telhado aqui dessa casa, também muito fácil, tá? Aí eu vou falar aqui de uma planta, aqui de um quarto, que tem várias medidas, vai aparecer quadrados e retângulos, é bem fácil. E a última é de círculo, tá? Coloquei uma de círculo também. Certo? Espero que gostem. Lembrando que nós vamos começar esse conteúdo hoje, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Vocês vão estar assistindo amanhã durante o dia, porque as aulas de matemática e português vão se intercalando. Hoje a gente começa com português, termina com matemática, amanhã é o contrário, a gente termina com matemática e começa com matemática e termina com português. E a gente vai dar continuidade. Vocês não vão me entregar a atividade hoje. O momento que a gente vai se encontrar hoje é apenas para correção da atividade anterior e socialização da explicação da aula que vai ser concluída amanhã. Tá certo, pessoal? Então, uma logística melhor para a gente se organizar. Vou parar aqui a apresentação e a gente se fala.